Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais um planejamento de trabalho, mais um Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a este canal. Se você não me conhece, meu nome é Theo e esse é um canal sobre trade esportivo. Tô com uma voz mais cansada porque tô gravando esse vídeo depois do sábado, um sábado intenso com muito trabalho, muitos jogos. Então vocês vão me desculpando aí pela lerdeza, às vezes, no raciocínio, tá? Esse domingo a gente vai ter uma quantidade, pelo menos no planejamento, menor de jogos, tá? Eu já fiz aqui a separação para não ficar muito grande como ontem. Vou entrar aqui na parte de estratégia. Só falando rapidinho sobre o dia de ontem, alguns times não me deram a superioridade que eu buscava e outros jogos, obviamente, eu não consegui acompanhar com tanto afinco, tá? Então a gente tinha vários jogos aqui no sábado, mas obviamente eu não consegui acompanhar todos, mas foi um dia muito cheio. Eu comecei por volta das 8 na Bundesliga 2 e tô parando agora às 18, né? Então é um período bem grande de trabalho. Vamos lá? Olha, eu já separei aqui no nosso radar esportivo os jogos que eu pretendo acompanhar para gol. São os 3 jogos. Quando eu coloco aqui dentro dessa caixinha de overgoals, não necessariamente eu vou, obviamente, clicar no jogo para gols, mas é um jogo onde eu só trago para o mercado de gols, tá? Raramente eu faço algo além disso. Inclui também a possibilidade de trabalhar alavancagem, mas aí é um método que eu não contabilizo aqui porque é algo muito do momento do jogo, da leitura, das cotações, se o preço vale ou não. Então, os jogos de Bundes 2 eu gosto de trazer aqui mais para deixar nesse esquema já de trabalhar mercado de gols. Falando rapidinho sobre esses 3 jogos da Bundes 2, o excelente confronto de São Paulo e Magdeburg me passa uma boa impressão, tá? O São Paulo começou bem, relativamente assim, nessa temporada. Lembrando que na temporada passada foi o melhor mandante da competição, não conseguiu subir, não conseguiu disputar uma vaga na primeira divisão, mas foi o melhor mandante da competição. E eu acredito que isso vai continuar assim, que o São Paulo vai continuar com uma boa, um bom desempenho dentro de casa. E o Magdeburg vem também com uma expectativa boa, porque apesar de vir de 2 vitórias em 3 jogos, é o atual campeão da terceira divisão, é um time que joga muito para frente, tem aquela característica do goleiro líbero, né? É um goleiro que joga bastante adiantado. Então é um jogo que provavelmente vai permitir para a gente bastante espaço, tá? Düsseldorf contra o Greuther Fürth. O Düsseldorf veio com uma expectativa também muito grande essa temporada, 2 vitórias e 1 derrota até o momento. O Daniel Tioni, que é o treinador da equipe, é um treinador muito bom, fez um excelente trabalho no final da época passada. O Fürth pode estar sofrendo aí, assim como o Arminia Bielefeld, que perdeu hoje também para o Hamburgo, daquela síndrome do rebaixamento, né? Um time que passa um tempo na elite, volta e tem bastante dificuldade de conseguir jogar contra as equipes que já estão numa busca diferente, né? O Fürth está tentando se reconstruir ali, se adaptar, doido para voltar para a primeira divisão, mas muito dificilmente isso vai acontecer de primeira. É bem provável que eles fiquem ali um tempo muito grande na segunda divisão, então eu concordo com esse favoritismo do Fortuna, mas não descarto trabalhar gols aqui também. E outro jogo que me traz uma expectativa boa, pelo menos até esse momento da competição, é o Regensburg fora de casa, o que era líder da competição, agora com a rodada já pelo meio, né? A 4ª rodada já está na metade. O Regensburg já perdeu essa liderança momentânea, mas se vencer, provavelmente volta para a liderança. Vai enfrentar um Hannover que se reforçou ofensivamente, mas ainda dá muitas oportunidades na defesa, um time muito desorganizado. Quando está na frente, não conseguiu segurar a vantagem contra o Paderborn e, jogando dentro de casa, vai tentar a sua primeira vitória na competição. Acho essa odd do Hannover, eu não vou comentar muito de match odds, né, mas eu acho que o Hannover aqui vai ter dificuldade. O Regensburg não fez um jogo muito bom no último jogo contra o Nuremberg, um 0-0 chato, mas é um time muito forte pelo alto e pode sim apresentar boas oportunidades aqui, tá? Eu já escrevi um artigo sobre alguns 2 essa rodada. Se eu não me engano, eu precisava palpitar lá na Betfair. Eu não dou palpites, né, mas eu lembro que eu coloquei aqui uma possibilidade grande de ambas marcam nesse jogo e no over 2.5 aqui no São Paulo e com o Magdeburg, tá? Mas não é minha praia ficar dando palpite. Vamos falar então sobre os super favoritos.
Nós temos 3 jogos aqui, eu separei 3 jogos nesse domingo, né, dos times que eu costumo trabalhar. O Celtic fora de casa contra o Kilmarnock, não temos estatística ainda, né, o Celtic começou com 2 vitórias, mas eu vou esperar um pouco para trazer a Premiership para o PDF de apoio, pelo menos ali para a 5ª rodada, para a gente começar a ter de fato algumas estatísticas relevantes. Vou vir buscar aqui uma superioridade do Celtic para conseguir trabalhar a favor a eles. Nos últimos 2 jogos do Celtic, 2 vitórias, uma fora de casa contra o Ross County e uma dentro de casa contra o Aberdeen. Tá? O Kilmarnock não começou com vitória, empatou contra o Dundee e venceu... Não, perdeu para o Rangers por 2-0. Então perdeu para o rival do Celtic na última rodada por 2-0, eu espero aqui buscar alguma coisa a favor do Celtic, tá? O Bayern joga contra o Wolfsburg, ódio extremamente esmagada do Bayern. Para conseguir trabalhar essa cotação do Bayern aqui a 1,12, que já está no meu limite de cotação, eu preciso realmente de um massacre muito grande do Bayern, com um poderio ofensivo, uma tranquilidade ofensiva muito grande, tá? O Wolfsburg não é um adversário, vamos dizer assim, descartável, né? Não é um adversário para estar brigando pelo rebaixamento. Eu acho que é um time que pode ficar ali no meio da tabela, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas com a zaga do Bayern. O Bayern começou muito bem contra o time do Frankfurt com uma goleada por 6-1, mas eu ainda acho que o Bayern precisa de algum tipo, de mais algum entrosamento. Eu acho que o Bayern pode sim, em alguns momentos, estar desatento defensivamente. Então eu venho com a expectativa de trabalhar a favor do Bayern, mas eu quero o Bayern ligadaço no jogo, assim como teve hoje o Manchester City contra o Bournemouth, tá? Se isso acontecer, eu posso sim vir buscar aqui esse back ao Bayern. E por último, mesma coisa para Vizela e Porto. Porto, atual campeão da competição, atual campeão da Supercopa, atual campeão de mais um monte de coisa lá em Portugal. Viu o Benfica vencer o seu jogo contra o Casa Pia. Não foi um jogo muito bom do Benfica, o Benfica tomou alguns apavoros, e o Porto vai enfrentar a equipe do Vizela. No ano passado, o Porto venceu os 3 jogos que fez, na época passada, né? Os 3 jogos que fez contra o Vizela: 4-2 em casa, 3-1 fora, 4-0 fora, tá? 1,30 é a odd do Porto, é uma odd interessante para mim, então também venho buscar um padrão de superioridade aqui. Vou marcar os 3 jogos aqui, ó: Bayern e Celtic, tá? Lembrando, eu vou consultar essa superioridade. Se o Kilmarnock, se o Wolfsburg ou se o Vizela estiverem jogando como jogou hoje o Casa Pia, né, com muito contra-ataque, com muito volume ofensivo, não vai ser interessante, obviamente, investir uma grana tão alta assim, né? Quando eu trabalho em back no primeiro tempo, eu trabalho com um valor considerável, então eu preciso de uma tranquilidade, uma estabilidade de mercado muito grande, tá? Então, se isso não acontecer, eu vou ficar de fora. Os favoritos do dia, de alguns jogos que eu costumo acompanhar, também inclui aqui a Série A italiana, que começou nesse final de semana. A Inter acabou de vencer no finalzinho o Lecce, o Milan também venceu de virada a Udinese, a Atalanta venceu fora de casa por 2-0 a Sampdoria. Um início bom da Série A, eu estou bastante interessado em acompanhar alguns jogos, né? Aqui, antes de entrar na Série A, temos o jogo do AIK contra o Varnamo. O AIK é um dos líderes da competição atualmente, né? Um dos 4 primeiros colocados ali. Até o Göteborg já está chegando também. Dentro de casa, o AIK tem 6 vitórias em 8 jogos e o Varnamo tem 2 vitórias apenas em 9 jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio, se eu tenho alguma outra informação sobre o AIK. 6 vitórias em 8 jogos, 75% das vezes o AIK sai na frente, ficou sem sofrer gols também em 75% das vezes. Com isso, acaba sendo um time que marca bastante, sofre pouco, é um time ruim para um ambas marcam, tá? O Varnamo, poucas vitórias, poucas vezes saiu na frente, sofreu gol em todos os jogos, tem uma defesa bastante vazada, inclusive toma mais gols do que chances que cede, tá? O time do AIK poderia estar tomando mais gols também, ofensivamente no adversário talvez não seja tão bom. A parte ofensiva está um pouquinho abaixo da média, poderia estar marcando bem mais gols, quase 20 gols, só marcou 9, isso precisa ser melhorado, tá? O que me chama a atenção é esse primeiro tempo aqui
do AIK com 63% de vitória, apenas 13% de derrota, 7 gols marcados e 3 sofridos, e essa dificuldade do Varnamo fora de casa na primeira etapa, um time que venceu apenas 11% e perdeu quase 70%. Então se você vem buscar alguma coisa no match odds desse jogo, que é o meu caso, eu vou buscar estar a favor do AIK ou estar contra o Varnamo no primeiro tempo, se de fato essa leitura se confirmar. O segundo tempo já não me interessa, né? Por mais que o AIK não perca as segundas etapas, é um time que diminui muito e consideravelmente o número de vitória. O time do Varnamo perde um pouquinho menos, passa a fazer mais gols, então me parece um segundo tempo talvez um pouco mais arriscado, tá? Então eu mantenho aqui essa possibilidade de trabalhar um Leia pior equipe em campo no Varnamo. O Malmo, da mesma competição do AIK, joga contra o Sundsvall, 1,16. Aqui eu já tenho um padrão de super favoritismo. Eu não sei porque eu marquei o Malmo como favorito. Deixa eu mudar aqui, ó. O Malmo é super favorito. Deixa eu voltar aqui nos favoritos e tirar ele. Pronto. O Malmo é super favorito, né? Tá aqui ele junto com o Bahia. O Malmo começa às 10 da manhã. Joga contra o Sundsvall. O Malmo não é o líder da competição, como a gente está acostumado. Dentro de casa faz uma campanha com 6 vitórias em 8 jogos e o Sundsvall não venceu nenhuma, inclusive tomou 19 gols. Então pode ser interessante ficar de olho aqui. Deixa eu ver se eu tenho estatística desse jogo. Tem. Ó. O Malmo tem, como eu falei, 6 vitórias em 8 jogos, parecido com o AIK, né? Sai na frente ainda mais do que o AIK, 88% das vezes, não falhou em marcar em nenhuma vez. E em metade dos jogos o time não sofre gol. O time do Sundsvall, 0 vitórias, apenas 13% das vezes fora de casa ele foi o primeiro a marcar. Falhou em marcar em 50% das vezes, é um time com dificuldade muito grande ofensiva, cede bastante espaços aos adversários e o primeiro tempo também me chama muito a atenção. Mesma coisa aqui pro lado do AIK, só que aqui a gente tem uma odd de super favoritismo pro Malmo e no caso, se for trabalhar aqui pelo mercado, talvez eu prefira trabalhar em back ao Malmo se me der leitura, tá? Se eu não me engano, o último jogo do Malmo foi um 2-2 com o Dudelange, exatamente. Dentro de casa, 4 vitórias e apenas uma derrota. Essa derrota foi para os Alguires, provavelmente numa competição europeia. Bom, eu venho para buscar alguma coisa a favor do Malmo, sim. Vou dar essa colher de chá, não, né? Vou dar essa possibilidade do Malmo me convencer de estar a favor da equipe no primeiro tempo. Também vou marcar aqui uma possibilidade de back favorito no primeiro tempo, tá? Suspendeu o jogo do Cruzeiro aqui, eu tava com a ladder aberta, acho que deve ter terminado o jogo do Cruzeiro, provavelmente, né? Já estamos aí com 6h23, você deve ter terminado o jogo do Cruzeiro. Que mais de favorito? Nós temos o Atlético Mineiro, agora extremamente focado no Campeonato Brasileiro contra o Curitiba. O Galo foi eliminado das quartas de final da Libertadores pelo Palmeiras, esteve fora também da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Flamengo e agora o Galo tem todo o seu foco aí no Campeonato Brasileiro. O Galo está em 7º lugar na competição, como visitante não faz uma campanha muito boa e vai pegar um Curitiba que já foi um dos melhores já foi um dos melhores mandantes da competição, mas não tem sido tanto, né, se a gente levar em consideração o total. Só que nos últimos jogos, olha aqui, ó, vinha de uma recuperação boa, né? Vinha de 3 jogos de invencibilidade, e aí perdeu para o Santos no finaleira, né? Um contra-ataque mortal do Santos. O Galo fora de casa vem de 2 derrotas, vem de uma derrota no Brasileiro, 3-0, aqui foi o Libertadores, e um empate contra o Cuiabá, onde o Galo marcou com o Allan Kardec no finalzinho e acabou tomando gol logo depois. Então vem de uma vitória, um empate e uma derrota, bem inconsistente, bem inconstante o time do Galo, tá? Eu vou ficar de olho, obviamente, no match odds nesse jogo, mas eu quero dar uma olhada aqui se a gente tem alguma outra estatística mais aprofundada para esse jogo. Olha só. Nem o Galo, nem o Coxa tem incidência de sair tanto na frente assim, tá? O time do Coxa tem uma defesa um pouquinho menos vazada, mas é um time que passa menos jogos sem sofrer gol, tá? O time do Galo tem uma criação de chances de perigo um pouco maior, mas tem sido pouco efetivo fora de casa, né? Em relação
as chances criadas, por mais que o Galo crie mais, o time do Coxa dentro de casa ele é mais efetivo, tá? Marcou mais gols. O primeiro tempo do Galo não é um primeiro tempo tão ruim, vamos dizer assim, pela campanha do Galo, 20% de vitória e 30% de derrota, é até menos derrota do que o próprio Coxa, né? O Galo toma quase que a mesma quantidade e faz quase que a mesma quantidade de gols. Eu acho que a única coisa que dá para tirar aqui de superioridade de fato é que o Curitiba venceu 45% das primeiras etapas em casa. O segundo tempo também me mostra uma paridade bem grande, tá? O Galo passa a marcar mais gols, o Curitiba também. Enfim, de maneira geral, eu tô achando realmente esse jogo muito parelho e o mercado está pesando o Galo justamente por agora ele estar com esse foco no Brasileirão e vai vir com tudo e vai tentar fazer com que o Curitiba pague o pato dessa eliminação. As bolas aéreas também podem encaixar, né? O Galo tem 6 gols de cabeça, o Curitiba já tomou 5, então pode ser sim que a gente tenha aqui uma possibilidade de trabalhar match odds. Talvez se essa odd do Galo tivesse um pouquinho mais altas, me agradaria ainda mais, só que eu tenho que entender todo o contexto além do campo, né? O contexto de cobrança, de necessidade e agora de foco do Galo nessa competição do Brasileiro, tá? Então eu venho para trabalhar aqui alguma coisa no Leia Pior Equipe em Campo. Talvez eu tenha leitura aqui pro Leia ao Curitiba, vamos ver. Na Série A, 3 jogos em sequência, a Fiorentina pega o Cremonese. Olha, eu venho falando com vocês, até comentei na live que eu fiz com o Gabigol, pô, um grande amigo meu, me convidou para participar lá numa live no canal dele pra gente falar sobre a Série A italiana. Inclusive o canal do Gabigol é muito bom e infelizmente pouco valorizado, né? O Gabigol é um cara que produz conteúdo somente sobre trade também. Os canais sobre trade hoje em dia estão morrendo, né? Estão perdendo essa relevância, né? Pra galera que gosta mais ali das apostas recreativas e tudo mais. Mas eu cheguei a comentar que talvez num cenário de uma Inter, de um Milan, de uma Juventus com odds tão esmagadas, vai sobrar para equipes ali medianas para cima a função de dar para a gente às vezes boas oportunidades de trabalho. O Cremonese subiu direto através do campeonato italiano, foi o segundo colocado, ficou atrás do Lecce na Série B e vai enfrentar a Fiorentina, tá? Eu observei na tabela do ano passado que o Cremonese teve uma defesa muito sólida, tá? Então, óbvio, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas o Fiorentina se reforçou no ataque, trouxe o Jovic, né? Que estava jogando, que foi do Frankfurt, né? Grande destaque do Frankfurt, foi para o Real Madrid, infelizmente não deu certo, chegou a voltar para o Frankfurt, mas retornou ao Real e agora está na Fiorentina. Também tem o Arthur, acho que é Arthur, se eu não me engano, que foi do Palmeiras, também está por lá. Enfim, a Fiorentina tem um ataque muito bom, tem um time muito veloz e talvez aqui a gente tenha uma ótima oportunidade de trabalho, talvez até não possível back Fiore, tá? Eu vou acompanhar essa leitura para ver se a gente tem alguma oportunidade. Mesma coisa vale para o Lazio, mas já conhecendo assim de cabo a rabo a equipe do Bolonha, né, uma equipe que eu costumo trabalhar há muitos anos, eu tenho menos confiança no time da Lazio. O time da Lazio é um time que erra às vezes defensivamente com bastante frequência. O Bolonha não é um time bobo, é um time que costuma abrir o placar contra o adversário. À medida que a gente for angariando estatísticas da Série A, vocês vão ver isso. Time bom de bola aérea, então eu não duvido aqui que a Lazio possa ser surpreendida, mas que no frigir dos ovos possa vencer esse jogo. A Lazio também é um time muito bom de recuperação de resultado, tá? Então, se for trabalhar esse jogo aqui em Leia ao Bolonha, no Match Odds, muito cuidado, muita atenção, tá? Aqui uma dica de quem já tomou muito gol do Bolonha na caminhada, tá bom? Então, eu acho que a Lazio realmente é a favorita, manteve o seu grande atacante Ciro Immobile, né, que vem sendo artilheiro da competição ano após ano, mas o Bolonha precisa ser respeitado. Vamos ver se o Bolonha vai se comportar bem. Se for um jogo onde o Bolonha esteja levando bastante perigo para a Lazio e eu enxergue espaços para trabalhar, aí talvez eu traga esse jogo mais para gol do que para match odds, tá? Então eu vou trazer aqui um possível Leia Pior Equipe em Campo na Fiore, tá? E esse Lazio com o Bolonha eu vou trazer com uma possibilidade de over goals.
já por conhecer a dificuldade que é jogar contra o Bolonha. E Salernitana, que foi um time que fugiu de maneira milagrosa do rebaixamento na temporada passada, era um time que já tinha tido como certo seu rebaixamento, acabou conseguindo fugir nas últimas rodadas. Vai enfrentar a Roma, estou cheio de expectativas com a Roma, assim como você também deve estar cheio de expectativas com a Roma, né? Quem gosta de futebol, quem gosta do Mourinho, deve estar bastante esperançoso. A Roma teve agora a contratação do Dybala, o Wijnaldum também chegou. Eu acredito em todos os reforços que a Roma trouxe, um jogador que já estava lá, eu acho que vai fazer uma grande diferença esse ano para a Roma no lado esquerdo, que é o lateral Spinazzola, tá? Que é um cara que teve uma Euro excepcional com a Itália, ele foi campeão da Euro, não jogou os últimos 2 jogos, se eu não me engano, por conta de uma lesão de ligamento, ele ficou muito tempo parado, ele está retornando agora, pegando ritmo. Eu acredito que essa temporada ele vai ser muito importante para o time da Roma. O lateral Spinazzola é um cara que sobe muito, que apoia bastante e que obviamente vai ajudar bastante a Roma na parte ofensiva, tá? Então vou ficar nessa expectativa aqui também de trabalhar algo no Match Odds para esse jogo. Lembrando que o time da Salernitana joga em casa com uma torcida muito fanática, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Hoje também, por exemplo, a Inter era favoritaça contra o Lecce, saiu na frente com o Lukaku bem cedo, mas o Lecce foi buscar um empate e só não empatou esse jogo porque a Inter conseguiu um gol no último lance de escanteio. Tá bom? Então vamos respeitar também aqui esses times menores quando jogam em casa, porque o ambiente é bem complicado, tá bom? Às 16 horas no Brasileirão nós temos aqui um confronto entre Flamengo e CAP, um confronto que marca ali uma semana não, né? Quando é o próximo confronto entre eles? Em 3 dias, né? Então, Atlético Paranaense e Flamengo no dia 17, também conhecido como... Vamos aqui de calendário, como quarta-feira, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam lá em Curitiba. Nesse dia 14, domingo, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam no Maracanã. Um jogo óbvio pelo Brasileirão, o outro pelas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos levar a possibilidade de que o CAP provavelmente vai entrar com um time reserva aqui, tá? E o Flamengo também vai jogar com um time bem misto, porque o primeiro jogo foi 0-0 no Maracanã na Copa do Brasil e obviamente jogar lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense nunca foi tarefa fácil para o Flamengo, tá bom? Inclusive é um freguesão do time do CAP. Então eu acredito num jogo onde o Flamengo vai mesclar jogadores, né? Vai jogar, óbvio, o banco do Flamengo é muito forte e o CAP vai jogar com seu time misto, provavelmente até bastante reserva nesse jogo aqui. O CAP, que no Brasileirão está na 4ª colocação como visitante, é uma das melhores campanhas, isso é difícil de acontecer. Caso o CAP entre com um time mais titular, a gente pode ter um Flamengo também tendo muita dificuldade de vencer aqui, tá? Eu não trago esse jogo para back por achar que a saúde do Flamengo é bem baixa e por achar, obviamente, que os reservas do CAP podem demonstrar força. Demonstraram contra o Palmeiras no Allianz, não tanto contra o Botafogo, mas podem sim demonstrar contra o Flamengo uma rivalidade, pelo menos nas Copas, que tem sido bem chata para o time do Flamengo, tá? Então aqui eu vou ficar de fora. Mas vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. Eu sei que vocês gostam quando eu coloco aqui para vocês, porque muitos de vocês vão trabalhar. O Flamengo tem 7 vitórias em 10 jogos dentro de casa. Perdão, saiu na frente 70% das vezes, tem uma defesa muito sólida, né? Em 60% dos jogos não sofreu gol, falhou pouco em marcar, tem um ataque muito bom. O time do Atlético Paranaense venceu 5 fora de casa, apesar de estar mesclando aí por conta das Copas. Foi o primeiro a marcar em poucas situações, tá? Em relação à criação de chance e aproveitamento, o time do Flamengo cria bastante oportunidade, é um time que aproveita bastante as chances criadas. Era para estar tomando um pouquinho mais de gol, mas também tem a questão da dificuldade do adversário. O time do CAP cede muitas oportunidades fora de casa para o adversário e era para estar tomando quase 20 gols aqui, mas tem tomado só 14, né? Também envolve o adversário. O primeiro tempo do Flamengo é muito forte, nenhuma derrota, 60% de vitórias, 14 gols feitos e apenas 2 sofridos.
e o Cap perdeu quase 50% das primeiras etapas, marca poucos gols e sofre relativamente bastante, tá? Então pode ser sim um primeiro tempo bem forte do Flamengo, lembrando que o Flamengo joga com time, provavelmente com time misto, tá? O segundo tempo a gente já tem o Cap melhorando consideravelmente, o time vai de 9% de vitória para 55%, então se você busca algo mais tranquilo no match odds, o primeiro tempo pode ser mais indicado para você. Se você busca gols, talvez o segundo tempo seja mais indicado. O Flamengo segue, mesmo com o time misto muito forte pelo alto, e o Cap tem tido dificuldade em defender essas situações, tá bom? Então, se você for fazer esse jogo, leva isso em consideração. Por último, nos jogos de favoritos, nós temos a estreia do Real Madrid, o atual campeão da Supercopa, do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões, Real Madrid, né, com o Vinícius Júnior, Benzema e toda a orquestra do Real, contra o time do Almeria. Se eu não me engano, o Almeria subiu na temporada passada. Fazia um tempinho que eu não vi o Almeria por aqui, tá? Posso estar falando besteira. O Real Madrid, na temporada passada, ele não me deu padrão de back, tá? Ele controlava muito bem o jogo, defensivamente muito organizado, Courtois fazendo defesas, assim, um excelente time defensivo. E o Real Madrid joga com muita intensidade e muito perigo na velocidade em contra-ataque, tá? Vinícius Júnior com a dupla com Benzema, realmente destruindo ali o Vinícius pelo lado esquerdo. Então, o Real Madrid, na temporada passada, eu tive que me adaptar a trabalhar mais o Real Madrid em situações de recuperação de resultado, trabalhar a favor, às vezes, do Real Madrid quando ele já está em vantagem, buscando o segundo gol, confiando na defesa do Real, e quase nunca a favor do Real Madrid no jogo empatado, né? Porque o Real, de fato, ele só empurrava o adversário para trás quando ele precisava do empate, aí sim ficava rodando bola, então é um padrão um pouco mais complicado, tá? Eu vou trazer esse jogo aqui para uma possibilidade de trabalhar o mercado de match odds, não lê para a equipe em campo, mas talvez ele seja até mais indicado para gols. Vamos ver como que vai ser o comportamento do Real Madrid nessa temporada. Para fechar, nós temos 8 jogos parelhos aqui. Eu vou começar pelos jogos onde a gente não tem estatística ainda, tá? O Mainz venceu fora de casa a equipe do Bochum com uma odd de 2,20 aqui, nesse jogo contra o União Berlim, e o União Berlim venceu o Hertha Berlim, né, dá para chamar de clássico, né, hoje em dia, de derby, né? De clássico não, dá para chamar de derby. Hoje, com o futebol que vem jogando o União é o melhor time, digamos assim, entre os dois, tá? O Mainz me mostrou algumas características boas ofensivas, fez alguns gols de cabeça, criou bastante oportunidade, eu fiz várias anotações aqui. O União Berlim continua jogando do mesmo estilo, com bastante marcação, jogadas pela ponta. Mudou o centroavante, o União Berlim trouxe o rapaz lá do Young Boys, ele continua fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Tayo fazia, então o União Berlim me parece ser um time bastante confiável, tá? Essa cotação do mais, ela pode ser surpreendida, o mercado pode se surpreender aqui se o União Berlim começar muito bem com as suas marcações altas, então eu venho nesse jogo para trabalhar correção de preço inicialmente, tá? Não duvido, não descarto de trabalhar gols, mas aí só ao longo da partida, se você quiser saber se eu vou trabalhar a favor de gols nesse jogo, me acompanha no Telegram, tá? Que sempre que eu posso eu comento. Outro jogo, sem muita estatística por aqui, que está começando agora, o Chelsea vai enfrentar o Tottenham, tá? Os dois times venceram na ida, tá? O Tottenham começou perdendo, se eu não me engano, para a equipe do Southampton. Exatamente, depois virou o jogo e goleou o jogo por 4-1. O Tottenham, que é um time muito difícil de dar padrão de back também, porque é um time muito forte de contra-ataque. Parece muito o Real Madrid em relação ao estilo de trabalho que eu venho fazendo, tá? E o Chelsea venceu 1-0 contra o Everton, jogo chato, o time do Everton é chato. E, enfim, eu tenho minhas dúvidas com o Chelsea nessa temporada, tá? Bastante. Saiu ali alguns jogadores, o Timo Werner voltou pro Leipzig. O Chelsea fez um final de janela de contratação até boa, mas eu não gosto do clima que tá ali, a questão da venda do clube, a questão do Thomas Tuchel já ter dado algumas declarações, eu tenho medo ali dele perder o grupo em algum momento. Enfim,
Eu acredito que o Chelsea pode ter, assim, o mercado está esperando que o Chelsea tenha posse de bola, tenha um domínio, mas o Tottenham vai ser provavelmente muito perigoso nos contra-ataques nesse jogo, por isso toma um pouco de cuidado com o match odds. Eu vou trazer sim esse jogo aqui para uma possibilidade de correção de preço, mas também acredito que a gente pode ter oportunidade aqui para trabalhar gols, tá? Os últimos jogos entre essas duas equipes, o Chelsea venceu 1, 2, 3, 4 jogos seguidos, tá? E o Tottenham só marcou gol em 2021, num 2-2. Então, o Chelsea vem vencendo o Tottenham sem sofrer gols, mas eu acho que o Antônio Conte vai se preparar bem para esse jogo aqui, tá? Outro jogo sem muita estatística é Spezia e Empoli. Esse aqui é só para quem gosta de fato do italiano, daquele cara que gosta mesmo, né? É tipo um jogo entre Augsburg e Bochum na Bundesliga 1, é tipo um jogo entre Karlsruhe e Sandhausen na Bundes 2, né? É aquele tipo de jogo que não é a atração principal, mas acaba, em alguns momentos, deixando ali boas oportunidades. Então, não vou comentar muito sobre as equipes, tirando o fato do Empoli ter sido, temporada passada, um time muito bom de bola aérea, mas acabou perdendo o seu atacante. Se eu não me engano, eu preciso lembrar para onde foi o Pinamonti. Não sei se ele foi para Atalanta, não, foi para o Sassuolo, acho eu, tá? Enfim, tem muito time, tem muita contratação que eu ainda tenho que lembrar. Eu tô ficando velho, minha cabeça vai embora as coisas, né? Então eu não sei se o Empoli vai manter a mesma consistência pelo alto. Foi um time que surpreendeu várias equipes grandes ano passado, venceu 2 vezes o Napoli, venceu em algumas situações também outras equipes maiores, e o Spezia, dos times menores de baixo da tabela, é o time mais aguerrido, é o time mais agressivo, vai para cima mesmo sem medo, tá? Então, de maneira geral, sem muitas delongas aqui, o meu trabalho por aqui, se eu tiver oportunidade de tempo, vai ser correção de preço sem viés, tá? E aí, agora sim, agora a gente só tem brasileiro para falar. Vamos começar aqui às 11 horas o Novo Horizontino com o Criciúma na Série B, só para a gente matar aqui a parte de Série B. Acho que é o único jogo nessa... Deixa eu matar a minha curiosidade falando nisso, de como é que foi o jogo do Cruzeiro contra o time da Chape. Foi 1-1. 1-1. O Cruzeiro saiu atrás e empatou. O Vasco venceu hoje. Então a gente já tem aqui alguma atualização da Série B. Novo Horizontino. Vamos pegar aqui, lembrando a odd do Novo Horizontino a 2,25. Dentro de casa o Novo Horizontino tem 5 vitórias em 12 jogos e o Criciúma tem 2 vitórias apenas em 11 jogos. Olha só. Nada de muito interessante em relação à vitória, nem a ser primeiro a sair na frente, né? O time do Novo Horizontino tem mais criação de oportunidade, de grandes chances do que o Criciúma, mas o time do Criciúma costuma ser efetivo também e marca quase que a mesma quantidade de gols. Os dois times sofrem a mesma quantidade, os dois times não fazem bons primeiros tempos, aliás, não fazem primeiros tempos tão constantes, né? Os números são bem parecidos, inclusive o mesmo gol sofrido. No segundo tempo a gente já tem uma pequena melhora ali do Novo Horizontino, perdendo menos, vencendo mais, e o Criciúma mantém ali com uma dificuldade, tá? De maneira geral, não estou conseguindo ver uma superioridade tão grande assim no Novo Horizontino. Acho que é um jogo mais para leitura. Os dois times têm tido dificuldade na defesa de bolas aéreas, tá? Mas, pelo horário desse jogo, ele vai ser pulado por mim, tá? Eu estou mexendo aqui, e vocês não estão conseguindo ver pela quantidade de jogos do dia, mas pelo horário, olha só, nós temos o Malmo aqui, nós temos o próprio Galo jogando às 11 horas também, o mais com União Berlim às 10h30. Eu não vou conseguir dar atenção devida para o jogo do Novo Horizontino com o Criciúma, então eu vou pular, tá? São Paulo e Bragantino às 16 horas, a odd do São Paulo é alta justamente porque o time do Bragantino é um time chato, tá? Lembrando que o São Paulo pega o América pela Copa do Brasil. O América eliminou o time do Botafogo no dia 18, tá? Numa quinta-feira. Então, São Paulo, talvez, por nunca ter conquistado a Copa do Brasil e por ter se classificado para as semifinais da Sul-Americana contra o Atlético Goianiense, talvez possa aqui poupar alguns jogadores. Eu não tenho essa informação, tá? Eu não tenho certeza, tá bom? Mas a odd do São Paulo, ela tá bem alta, tá bem atrativa, mas a gente tem que lembrar que o
Red Bull Bragantino é um time muito chato, mas fora de casa não vem fazendo bons confrontos. Perdeu para o Goianiense, num jogo onde o Goianiense estava até focado ali no jogo da volta com o Nacional. Perdeu para o Fluminense, aqui é normal, né? O Fluminense está fazendo uma excelente campanha. Venceu o América, que vai ser adversário do São Paulo, e perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa, tá? Nos últimos confrontos, o Bragantino venceu o São Paulo 1, 2, 3 vezes. Talvez isso explique também essas cotações mais altas, tá? Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui interessante. Bragantino. Tá aqui, ó. 4 vitórias do São Paulo dentro de casa, 2 vitórias do Bragantino fora. Os dois times em 50% das vezes saem na frente, isso é bom, tá? Os dois times também falham um pouco em marcar, mas sofrem gols com frequência. O Bragantino tem uma defesa pior, tá? Em relação à criação, o time do São Paulo é mais criativo e um pouquinho mais efetivo no ataque, mas se for comparar ali o número de criação também de grandes chances do Bragantino, fica quase elas por elas. O time do Bragantino vence 30% dos primeiros tempos, o São Paulo vence metade, perde menos, sofre um pouquinho menos de gol e marca um pouco mais. Mas se você olhar com carinho, não é um primeiro tempo tão ruim do Bragantino, tá? O segundo tempo aí, de novo, a gente já tem uma paridade, os dois times sofrem poucos gols, entre aspas, né? Marcam pouco também, e os dois times perdem por volta de 40%. Então é um segundo tempo bem disputado. Os dois times também têm uma excelente bola aérea, tá? O São Paulo tem 11 gols de cabeça, o Bragantino tem 7. O Bragantino marcou 6 gols de escanteio. Então dá para dizer aqui que é muito provável que as bolas aéreas possam contribuir na decisão desse confronto, tá? E até parece ser um jogo para gols, uma possibilidade aqui. 70% dos jogos do São Paulo dentro de casa foram over 2,5, tá bom? Então pode ser essa possibilidade. Eu, se for fazer esse jogo, se o São Paulo não vier com um elenco tão mexido, eu posso trabalhar também aqui a situação de correção de preço, tá? Depois nós temos um clássico entre Ceará e Fortaleza. Esse jogo já aconteceu esse ano na Copa do Brasil. Fortaleza acabou levando a melhor no primeiro confronto, e aí no segundo confronto o Ceará não conseguiu reverter a vantagem. O Ceará dentro de casa tem uma campanha muito ruim, com apenas 2 vitórias, e o Fortaleza fora de casa tem 3. O Fortaleza está começando agora a botar a cabecinha para fora ali da zona de rebaixamento, né? Por conta dessa questão de Copa do Brasil, de Libertadores principalmente, o time acabou tendo um desempenho muito ruim no Brasileiro. O que a gente tem que ver aqui é o seguinte: o Fortaleza joga contra o Fluminense, o jogo da volta, né? O Fluminense venceu o jogo de ida da Copa do Brasil nas quartas de final. O Fortaleza joga na quarta-feira, então talvez, aqui não é certeza, mas é possível que o Fortaleza, se não poupar jogadores, pelo menos entre um pouco de desfoque, tá? Um pouco desfocado nesse jogo. Se entrar desfocado e com o time misto, aí fica mais complicado ainda, tá? O Ceará foi desclassificado na Sul-Americana pelo São Paulo. O Ceará que tinha a melhor campanha da competição, né? Foi perder a invencibilidade no jogo de ida lá em São Paulo. O time venceu o jogo da volta, mas não conseguiu passar nos pênaltis. Foram umas cobranças de pênalti horrorosas, né? E o time do Ceará agora se foca totalmente no Campeonato Brasileiro. Para mim, se o Fortaleza titubear aqui, o Ceará vai tentar buscar essa vitória. Para mim é um jogo também com uma possibilidade de correção de preço, tá? E vamos passar para frente. Nós temos América Mineiro e Santos às 18 horas. Também um jogo bem parelho. O América tem esse jogo no dia 18, que é numa quinta-feira contra o São Paulo, tá? Esse jogo da volta da Copa do Brasil. Quanto é que foi o jogo de ida? Acho que foi 1-0, né? Eu acho que foi 1-0 esse primeiro jogo. Deixa eu conferir aqui. Por coincidência, Copa do Brasil. Não custa conferir para não falar besteira. Ó. O São Paulo venceu por 1-0, assim como venceu o Ceará na Sul-Americana dentro de casa, venceu o América também por 1-0. O Fluminense também venceu o Fortaleza por 1-0, 2-0 Atlético Goianiense contra o Corinthians, 0-0 Flamengo e Atlético Paranaense. É isso mesmo. Então o América pode poupar jogadores contra o Santos, o América não está tão mal no Brasileiro, está ali no meio de tabela, para tentar reverter essa vantagem do São Paulo. Tá? Aí eu só vou saber essa informação momentos antes do jogo, ou ali, se você acompanha mais de perto
a parte ali de jornalismo do América, você vai conseguir saber disso. O Santos não está mais na Sul-Americana, não está na Copa do Brasil, o foco do Santos é todo no Brasileiro. O time do Santos venceu o último jogo fora de casa contra o Curitiba, foi uma vitória muito importante, vem de invencibilidade em 4 jogos já, não perdeu venceu o Botafogo, não perdeu para o Fortaleza, empatou com o Fluminense, que é um time bom, e venceu o Curitiba. Então o América pode sim, se tiver desorganizado, se tiver desconcentrado, também ceder algumas oportunidades aqui para o time do Santos. Também vou trazer esse jogo para correção de preço. E para fechar, nós temos aqui o time do Internacional, que foi eliminado pelo Melgar do Peru, que me surpreendeu, viu? Me surpreendeu. O time do Inter deveria ter marcado o gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo recuou bastante, assim, diminuiu o ritmo, né? E vai enfrentar um excelente time do Fluminense. Qual que é o problema aqui? Qual é o time do Fluminense que vai entrar em campo? O Diniz vai poupar alguém? Porque, como a gente já conversou na quarta-feira, que é 3 dias depois desse jogo, o Fluminense pega no jogo da volta contra o Fortaleza. E é extremamente importante, se é que você me entende, a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Tá? Então, o Inter agora também extremamente focado no Brasileiro, o Fluminense ainda tem a Copa do Brasil para jogar. Todos esses times que eu comentei aqui, né, o América, o São Paulo, o Fortaleza, o Fluminense, podem estar ou misto ou desfocado. E o CAP, o Flamengo também. Então toma um pouco de cuidado, não custa dar uma olhada na escalação antes, para você ver se o preço se ajusta àquilo que você está esperando ou não. Tá? Para mim, um jogo muito parelho. O Inter costuma fazer um primeiro tempo muito bom, costuma ir para cima com muita vontade. O Fluminense com o Diniz, se jogar com o time titular, é um time que preserva e gosta muito da posse de bola, não vai abdicar da bola, vai tentar jogar também velocidade no contra-ataque. Para mim é um jogo muito interessante. Deixa eu até buscar aqui as estatísticas. Fluminense. Olha só, o Fluminense tem 4 vitórias fora de casa, o Inter tem 5 vitórias em casa. O Fluminense também sai na frente com muita frequência, mas o Inter sai na frente 80% dos jogos. Os dois times falham um pouco em marcar, os dois times tomaram 11 gols, mas o ataque do Inter dentro de casa é superior ao ataque do Fluminense fora. Duas equipes também com muita criação de oportunidades, só que o Inter é acima da média no aproveitamento dentro de casa. O primeiro tempo do Inter é avassalador, nenhuma derrota, 70% de vitória, 16 gols marcados. O primeiro tempo do Fluminense não é tão avassalador assim. Então, se a gente vier um Fluminense misto ou titubeando na atenção, esse Lei-Flu aqui no início pode se encaixar. Cuidado, porque aí se entrar o Cano de titular é mais complicado por conta dos contra-ataques. O segundo tempo do Fluminense é bem melhor, aí entra a mão do treinador, né? O Diniz faz um bom trabalho, ajusta a equipe, o time passa a vencer mais, perde menos, faz mais gols. E o time do Inter dá aquela relaxada e passa a perder. De 0% ele passou a perder 40%. Tá? Então realmente tem um apagão no segundo tempo o Inter em algumas situações. O Fluminense é muito bom de bola aérea e o Inter tem sofrido bastante nesse fundamento. Tá? Para mim, também jogo para correção de preço e podemos ter aqui sim um ajuste na odd do Fluminense se a gente tiver um time mais misto. Beleza? 42 minutos. De novo, né? De novo, isso aqui é para deixar o vídeo um pouco mais devagar. Meus amigos, vou descansar, né? Que ninguém de ferro, como diz o Luva de Pedreiro. E a gente se vê amanhã. Um excelente domingo de trabalho para você. Não inventa moda. Separa os jogos que você vai trabalhar. Deu padrão, faz. Não deu, fica de fora. Não inventa moda. Faz o simples, arroz com feijão, que é isso aí que vai pagar as tuas contas, tá bom? E que vai crescer a tua banca. E é assim que funciona. É sempre um prazer.